Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 26, que diz assim o 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um vos tem como salmo, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Bom, o apóstolo Paulo ele está falando sobre a reunião, quando eles se congregarem para fazer a reunião da igreja. Como deveria ser essa reunião? A reunião na igreja de Corinto estava bem confusa, né? Muita gente falando o dom de línguas ali, ninguém estava entendendo nada, né? Então era bem difícil ali o culto, né? É o que nós chamamos de liturgia, né? Ou seja, a programação do culto deve ter um hino, sim, mas quantos hinos, né? Em que espaço vai ter esse hino, né? Vai ter o momento da pregação, né? Quantas pessoas, né? Então o apóstolo Paulo, ele vai falando aqui como se fosse uma ata, né? Para nós, essa liturgia, né, é a programação do culto, seria uma ata da reunião. Né? O que vai acontecer? Quem vai fazer a oração, o hino, quem vai ser o orador, tem anúncio, tem tudo. Então, é a liturgia, é a ata que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que tem que ser, as coisas têm que ser organizadas, não podem ser fora de ordem. Tá bom? E aí, para continuar aqui, ele fala o versículo 27 e o 28, ele fala sobre o dom de línguas estranhas. Né? E aí ele fala que isso estava sendo usado muito na igreja de Coríntios, então ele começa, é como se fosse uma torneira aberta, né? Jorrando água ali, e ele vai fechando, 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 e aí ele fala que somente é para falar no dom de língua se tiver alguém para interpretar, tá bom? Então ele usa esse termo aqui no versículo 27 e o versículo 28. Continuando aqui, eu não vou ler o 27 e o 28 porque eu li ontem, né? Então eu vou pular aqui, tá bom? Fica na explicação de ontem. E também eu vou deixar descrito aqui na descrição do vídeo para quem quiser. Quem quiser a descrição do vídeo inteira, é só pedir aí, manda uma mensagem no meu WhatsApp, tá bom? Eu sempre deixo aí no final da descrição do vídeo. Vamos lá, versículo 29. Falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Aqui é interessante, né? Porque fale 2 ou 3 profetas. Profeta é no sentido de profetizar, de ensinar. Aqui ele está falando de oradores, né? Assim como tem na igreja. Normalmente é 2 ou 3 oradores na igreja. Então ele está falando disso. Fale 2 ou 3 só, né? Não é para ser todo mundo falar ali. Então tem que ser escolhido ali. Então ele começa a falar e fala, e os outros julguem. Por que os outros julguem? Bom, principalmente na igreja, muitas pessoas leigas, né? E eu me considero uma dessas pessoas que vai lá na frente pregar o evangelho, é convidado. E muitas vezes a gente fala alguma coisa que talvez não é como seria, né? E aí então é coisas bobas que não interferem na interpretação. Por exemplo, o povo na cidade de Coríntios, uns achavam que comer carne desagradava a Deus, o outro achava que comer a carne desagradava. Né? E nenhuma dessas duas coisas era importante. Então, às vezes, a gente fala alguma coisa sem importante ali na pregação também, tá bom? Então, ele fala que nós devemos julgar essas coisas, se realmente procede com a palavra de Deus. É isso, tá bom? Nós estamos suscetíveis a cometer erros também quando nós estamos compartilhando a mensagem ao púlpito, né? É disso que ele fala. Então, as pessoas podem julgar ali. Versículo 30. Porém, se outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, né? Essa parte aqui, né, é que quando um for falar, o outro tem que se calar, se manter quieto, né? Seja na... Aqui ele está dando o exemplo do culto. A gente tem que entender que na cidade de Corinto não tinha uma ata, não tinha, então ele está organizando isso, né? Por exemplo, em uma aula, todas as pessoas podem participar, né, numa aula. Mas quando um fala, o outro tem que ficar quieto. Eu até lembrei de Doutrina e Convênio aqui, ó, seção 88, versículo 122. Diz assim, ó: dentre vós designeis um professor, e não falem todos ao mesmo tempo, mas cada um fale ao seu próprio tempo, e todos ouçam as palavras, para que quando todos ouvirem falando, todos sejam edificados por todos.
para que todos sejam privilégios iguais. Então ele fala que numa aula, né, aqui não deve todo mundo falar ao mesmo tempo, cada um tem que ter sua vez ali, tem que ter um professor designado, mas todos podem falar ali, tá bom? Então é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui na igreja de Coríntios, que não é para um interromper o outro, esperar o outro falar, e se um for falar, o outro tem que deixar de falar, e assim por diante. Versículo 32 e 33. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aqui ele está falando que em todas as igrejas, né? Aqui ele está falando que os espíritos dos profetas, aquelas pessoas que estão inspiradas a pregar o evangelho, ou seja, são convidadas para serem oradores, pregar a palavra ali, elas estão debaixo de uma autoridade, né? Ou seja, tem uma linha de autoridade. Por exemplo, quem preside a reunião sacramental, a reunião nossa do culto, é o bispo, tá bom? Então, se o bispo pede para falar, ó, acabou o seu tempo, acabou o tempo, né? Termine ali na hora o discurso, não siga mais um pouco, não, né? No máximo ali, sei lá, 20 segundos, preste seu testemunho bem rápido mesmo, porque se ele já falou que acabou o tempo, ou passou um papelzinho, é porque já estourou em muito o seu tempo, tá bom? Então, aqui está falando sobre isso, né? Que e ainda que outros estejam profetizando, ou seja, pregando, né, dando o discurso ali, eles estão sujeitos aos profetas, a quem está dirigindo a reunião, tá bom? Então ele fala que Deus não é Deus de confusão, que tem que fazer todas essas coisas em paz, tá bom? Então é isso aqui. Versículo 34, né? O versículo polêmico aqui, né? Diz assim: as vossas mulheres sejam caladas na igreja, porque não é permitido falar, mas sejam sujeitas, como também ordena a lei. Se, porém, quererem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Bom, eu vou trazer logo a interpretação que eu tem várias interpretações sobre essa escritura aqui, tá bom? Eu vou trazer logo a que eu já acredito por conta do tempo, né? O tempo passa voando aqui. Bom, enfim, tem várias interpretações aqui. A primeira coisa aqui, que esse versículo 34 e o 35, houve uma divisão na Bíblia para ter capítulos, versículos, tá bom? Mas no grego original, né, ele é escrito tudo juntinho, não tem vírgula, não tem ponto, né? É difícil fazer essa divisão. Eu gosto da Bíblia da maneira que ela está dividida, desses versículos, né, tudo. Mas essa frase aqui do versículo 34 deveria estar no finalzinho, pegando um finalzinho do começo do 33, tá bom? Então, vou puxar a frase lá final do 33, puxando para 34 aqui, tá bom? Diz assim: como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas na igreja. Ele está falando, aqui não é algo cultural, né? Ele está falando da igreja, tá bom? Em todas as igrejas dos santos, as mulheres deveriam estar caladas na igreja. Qual que é o sentido disso aqui? Primeiramente, para nós entendermos essa frase, eu gostaria de falar que o profeta Joseph Smith ele fez uma tradução desse versículo aqui, que nos ajuda muito a entender. Então, a parte que fala calada aqui, né, na verdade, na tradução de Joseph Smith, fala governar ou governem, que as mulheres sejam governadas, né? Ele está falando da sentido. Olha, preste atenção. No versículo anterior que nós lemos, falou ali que os oradores têm que ser presididos por alguém que tem autoridade ali, né, que vai dirigir o culto. E aqui nas mulheres é a mesma coisa. As mulheres também, elas não governam, elas vão estar debaixo dessa autoridade, assim como se for um homem que estiver lá pregando, compartilhando o discurso. Então a regra é a mesma, tá bom? Então ele fala, fiquem governadas, elas são governadas na igreja, é isso que significa aqui, tá bom? Então, lendo pela tradução de Joseph Smith, né, que elas sejam governadas, né, a gente pega a intenção melhor, né? Veja aqui, ó. As vossas mulheres sejam, então, governadas na igreja, porque não é permitido elas governar, né? Ou seja, elas presidir. As irmãs na igreja, elas não têm uma função de bispo, por exemplo, né? Elas não pegam um cargo de liderança de bispo para presidir a igreja nesse sentido.
Então esse versículo fica muito fácil de entender quando você pega esse versículo aqui e pega a tradução de Joseph Smith, tá bom? Então, tem várias interpretações, mas essa aqui para mim é a mais coerente que tem, tá bom? E aí então ele começa a falar aqui, né, no versículo 35, se elas quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido. Então, por exemplo, né, aqui seria nos seguintes termos, né? Se ela não concorda com essa presidência, com o que está acontecendo, ela deveria falar com o marido. Por que você falou isso, né? Por que foi dito isso, né? Não era para questionar a autoridade, assim como outros, né? Sendo homem ou mulheres, não deveriam questionar, tá bom? Então, se nós lermos nessa luz aqui, eu acredito que o versículo ele fica melhor para interpretar. Aqui não significa que a mulher é inferior, de maneira nenhuma, tá bom? Aqui significa que existe uma hierarquia na igreja. Por exemplo, tem um presidente de estaca, né, na minha estaca. Por hierarquia, né, o presidente da estaca, eu sou sujeito ao que ele fala, tá bom? Mas em matéria de pessoa, né, ele é uma pessoa assim como eu. Ele não é mais importante do que uma mulher, do que um homem. Todos nós somos igual perante Deus. Mas Deus o colocou em uma posição de governar. Então a gente fica ali sobre uma hierarquia, tá bom? É isso que significa aqui. Aqui também, eu trouxe alguns versículos só para mostrar que realmente não significa que a mulher deveria ficar calada no sentido de não falar na igreja. Porque, por exemplo, nós temos no livro de Atos a Lídia, e ela falava, a Priscila, ela profetizava. Temos aqui ó, em Atos 2, versículo 9, que diz assim, falando de Filipe, né? E ele tinha 4 filhas donzelas que profetizava e ensinar. Então, o próprio Filipe, ele tinha 4 filhas que profetizavam, que ensinavam. Então, veja que não é proibido calar ou ficar calado. Então, a tradução correta seria governar. Não era permitido elas ter esse cargo de liderança ou se intrometer na parte da liderança, assim como outros também não devem se intrometer nesse sentido aqui, tá bom? E aí eu copiei outros versículos aqui, mas não vai dar tempo de eu falar, né? Por exemplo, Atos 2, versículo 17, o apóstolo Paulo fala sobre uma profecia de Joel, que fala que todas as pessoas, né, nos últimos dias receberiam, aqui compensa ler, né, porque fala das mulheres, ó, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, sobre toda a carne é derramado o espírito. E quem vai poder falar? Ele diz aqui, ó, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens virão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então veja que ele fala, os filhos e as filhas profetizarão. Então não é proibido a mulher profetizar, falar, ensinar, tá bom? Então eu quis trazer esse versículo aqui, rapidinho aqui. Bom, continuando aqui, até mesmo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, também ele fala lá, né? Toda mulher que orar ou profetizar. Então, se a mulher ora e profetiza, então já significa que ela não deveria ficar calada na igreja, tá bom? Então, eu acho que está suficiente aqui os exemplos que eu dei. Vamos para o próximo versículo aqui, tá bom? Versículo 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Aqui, né, esse versículo 36, o apóstolo Paulo está falando. Nasceu entre vocês a palavra de Deus? Por acaso a palavra de Deus não foi pregada para vocês? Não fui eu que trouxe o evangelho para vocês, né? Eu estou parafraseando aqui. Então, já existia a igreja quando chegou em Coríntios. O evangelho já tinha sido pregado em outros locais, em Samaria, a igreja havia crescido. Então, aqui ele fala, e a palavra foi só para vocês? Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, vocês não podem pegar o culto de vocês e fazer da maneira que vocês querem. Não pode. Não pode ser assim, essa bagunça. Um fala, outro começa a gritar em dom de línguas, o outro, né? E o simples fato do apóstolo Paulo dizer, né? Na parte ali de falar em línguas, se não houver um intérprete, fique calado, né? Então, nesse sentido, significa o quê? Que a pessoa que tem o dom ali, ela pode se conter, ela pode sentir aquilo e se conter. Não é tudo o que você sente que você tem que sair falando. O Espírito Santo, ele toca em nós, mas ele não possui a gente não fica possuído,
né, para falar pelo poder do Espírito Santo. A gente é inspirado, a gente é nós mesmos sobre a influência do Espírito Santo. A gente não perde o controle das nossas emoções, né? Ah, eu tinha que falar porque o Espírito tocou em mim. Não, calma aí. Não é assim que funciona, tá bom? O Espírito Santo, ele não possui as pessoas. Ele inspira as pessoas, tá bom? Vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas o versículo 36 é bem interessante porque fala que eles não podem fazer as coisas da maneira que eles querem. Assim também na minha ala. Nós não podemos, agora nós vamos fazer do nosso jeito aqui. Não, existe um padrão, né? Existe um manual, né? Na época de Paulo não tinha. Então aqui a gente considera já como se Paulo estivesse elaborando um manual aqui para liturgia, para o culto, né? Como ele deveria acontecer. Então ele fala que deveria ter no máximo 3 oradores. E ele começa ali a colocar algumas regrinhas legais aqui, né? Vamos lá, continuando aqui, versículo 37 e 38. E se alguém se considerar profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que escrevo são mandamentos do Senhor. Se alguém, porém, ignorar isso, que ignore. Então, se alguém se considera... Eles, né, os povos aqui de Corinto, como eles se consideravam homens bons, que tinham o dom de dom de línguas, tudo. Falou, já que vocês têm o Espírito, né, do Senhor, julgue vocês se eu estou falando aqui, né? Se vocês são espiritual, então julga aqui se eu não estou falando realmente. O que eu estou falando aqui é mandamento de Deus. Então ele coloca como mandamento e não como sugestão essas coisas que ele havia falado aqui, tá bom? Eu gosto dessa parte também. Versículo 39. Portanto, irmãos, essa palavra portanto, né, ela significa como conclusão, ou seja, de tudo que ele falou, isso seria uma conclusão, tá bom? Versículo 39. Portanto, irmãos, procurais com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Veja só, procurar com zelo, né? Eu peguei a tradução aqui no grego, o que significa procurar com zelo, né? Está cheio de fervor, né? Raiva no bom sentido, diz aqui. Já viu alguém usar esse termo, né? Vai com raiva, né? Você tem que correr com raiva, com mais força, né? Então tem esse sentido aqui também, tá bom? Aqui diz zelo em buscar o bem, desejar sinceramente, com sede ardente, né? Então procurar é ocupar-se zelosamente. Então tem vários termos aqui que cabe nessa tradução de zelar. Então ele fala, procurai com zelo profetizar. Então fala que sobre o dom de profetizar, ele fala procurai com zelo. Mas quando ele vai falar do dom de línguas, você vê que ele tem um certo, não desconforto, né? Mas ele faz uma reticência, né? Eu vou ler o versículo de novo aqui, ó, para nós. Versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em língua. Perceba que ele fala, não proíba falar em língua. Mas o que ele incentiva a buscar? Ele incentiva a buscar o dom de profetizar. Né? Desde o começo desse capítulo, ele vem trazendo aqui esses dois temas, né? O tema profetizar, né? E o tema dom de línguas ali. E ele sempre coloca o dom de profetizar como prioridade. Então aqui ele fala, procurai com zelo profetizar. Né? E a parte quando ele vai falar do dom de língua, ele fala, não proíbo, né? Mas também ele não falou para buscar. Percebe isso? Você conseguiu perceber isso? Ele fala nitidamente isso, né? Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em língua. Não proíbo, mas também ele não incentivou a buscar. Qual que é a tendência? Né? A tendência é que mais pessoas pudessem ter o dom de profetizar e o dom de línguas fosse diminuindo, porque já que ele aconselhou a não ficar buscando isso, que não era tão importante como profetizar, a tendência foi isso. Tal como é na igreja hoje, né? A gente procura esses dons mais que pode ajudar mais pessoas. Os dons mais valiosos são dons que a gente consegue ajudar mais pessoas. É isso que significa, né? Por isso que ele fala procurar com zelo os melhores dons. Finalizando aqui o versículo 40. Versículo 40 diz assim, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Né? Então, depois da conclusão dele de tudo que ele tinha falado aqui, falando sobre esses dois dons, ele fala para fazer decentemente, ou seja, com ordem. Né?
fazer adequadamente as coisas, é isso que significa aqui. Por isso que ele vai trazendo aqui como se fosse uma ata, né? Uma ata do culto como deveria ser, né? E aí as coisas que estão causando confusão na reunião, no culto, ele foi como se fosse uma torneira aberta, ele vai fechando, 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 e ali ele deixa cair 3 pinguinhos só. Eu não proíbo, né? Mas o que eu mando vocês buscar com zelo é isso aqui. Então, interessante que nós possamos seguir. O próprio apóstolo Paulo, né? Eu não sei a dificuldade que as pessoas têm, mas o próprio apóstolo Paulo falou: eu vos escrevo isso como um mandamento do Senhor. Se você é espiritual, considere que o Senhor mandou eu escrever isso. Então, não tem muito o que discutir aqui, tá bom? Gratidão por nós estarmos fazendo esses estudos todos os dias juntos. Eu deixo essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.